ser. Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da primeira parte, denominada Ciências. Perguntas de números 54 a 68. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Primeiro, Ciências Fundamentais, Sociologia. Pergunta, número 54. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo. Emmanuel responde: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor, pelos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço, em que renasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais, e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas, e em que a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida, bem aplicada e bem vivida. Pergunta, número 55. A desigualdade, verificada entre as classes sociais, no usufruto dos bens terrenos, perdurará, nas épocas do porvir. Emmanuel responde: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova, da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Pergunta, número 56. Pode admitir-se, em sociologia, o conceito de igualdade absoluta? Emmanuel responde: a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos, em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas, para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida, pelo próprio esforço. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos seus filhos uma oportunidade igual, nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação, nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência, para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Pergunta, número 57. Poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Emmanuel responde: sim,
quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias, são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e arrevoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operaram o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução, e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial, e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça, na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente, e toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar, com êxito, os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar, e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de Evangelho. Pergunta, número 58. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como a das classes armadas, que o sustentam no mundo? Emmanuel responde: na situação, ou condição, atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caráteres, e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem, para a execução das provas individuais, nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade, dentro das leis do Criador. Prescindindo então, da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Pergunta, número 59. Tem o Espiritismo um papel especial, junto da sociologia? Emmanuel responde: na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o Evangelho redivivo, que as religiões literalistas tentaram inumar nos interesses econômicos, e na convenção exterior, de seus prosélitos. Restaurando os ensinos de Jesus para o homem, e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração, a doutrina consoladora dos espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado, de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais, atualmente espalhados no mundo, pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Pergunta, número 60.
Como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Emmanuel responde: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo, nas administrações transitórias do mundo. E, quando convocado a tais situações, pela força das circunstâncias, deve aceitá-las, não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir, em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas, no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados, é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras, em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem, na lei do progresso universal, depreendendo-se daí, que a verdadeira construção da felicidade geral, só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Pergunta, número 61. Como deveremos encarar a política do racismo? Emmanuel responde: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades, pelos laços afins, da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Pergunta, número 62. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento, e o carrasco, que extermina por obrigação. Emmanuel responde: à medida que evolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco, e, quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos, e no íntimo, a vez de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente. O armamentista, ou o político ambicioso, que montam com frieza a maquinaria da guerra incompreensível, não são mais impiedosos que o leão selvagem. Ponderemos essas verdades, e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior, na vida terrestre. Pergunta, número 63. Considerando a determinação positiva do não julgues, como poderemos discernir o bem do mal, sem julgamento? Emmanuel responde: entre julgar e discernir,
há sempre grande distância. O ato de julgar, para a especificação de consequências definitivas, pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho, para Deus. Pergunta, número 64. Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo, em concordância com o processo crime, ou absolver o réu, em obediência ao não julgues? Emmanuel responde: na esfera de nossas experiências, consideramos que, à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo, junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar, sempre, a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar, esse ou aquele, dos nossos semelhantes. Vai, e não peques mais, deve ser a nossa norma de conduta, dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal, que nele viceje. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo, ou para a reeducação do organismo social, mobilizando, nesse mister, os valores de sua experiência, e de suas responsabilidades. Individualmente, porém, busquemos aprender, que se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos, sempre, em primeiro lugar, como o irmão mais próximo, daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes, com aquele que é a luz dos nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica, para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que, antes de nós, saberá sempre o melhor caminho, da regeneração dos seus filhos transviados. Pergunta, número 65. O homem, que guarda responsabilidades no cargos públicos da terra, responde no plano espiritual, pelas ordens que cumpre e faz cumprir. Emmanuel responde: a responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante, que a concedida por Deus, sobre um patrimônio material. Daí, a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público, responderá sempre, pelas ordens expedidas pela sua autoridade, nas tarefas da terra. Pergunta, número 66. O preceito evangélico: assim pois, aquele que dentre vós, não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, deve ser interpretado no sentido absoluto. Emmanuel responde: ainda esse ensino do Mestre deve ser considerado, no seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas, e o homem que as atirasse fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso, que a providência divina lhe colocou nas mãos. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos, e os convocados ao trabalho de administração desses bens, devem encarar a sua responsabilidade, como problema dos mais sérios da vida. Renunciando,
ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica, e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor, em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero, dos desígnios divinos, para a felicidade de todos. Pergunta, número 67. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Emmanuel responde: o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual, no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que, desde cedo, o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral, no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista, dos tempos modernos, porém, com as suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente, fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Pergunta, número 68. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno, que tanto se preocupa com o estar bem na vida, ganhar bem, e trabalhar para enriquecer? Emmanuel responde: esse propósito do homem viciado, dos tempos atuais, constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros, podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia, e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz, que de pão. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo. Segundo, Ciências Abstratas, e, terceiro, Ciências Especializadas. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.